A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. A gente não devemos acreditar em todos que dizem que tem o Espírito Santo de Deus. Nós temos que pôr a nossa prova, saber mesmo se é Deus que está falando ou não. Temos que ter discernimento de espírito para poder acreditar, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor irão para o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus, ele quer que nós venha provar a pessoa se ela tem mesmo o Espírito Santo, que a própria palavra dele diz isso para nós. E nós temos que fazer o que a palavra de Deus diz, para que depois a gente não venha se arrepender, ficar chorando por causa de alguma coisa que falaram para nós. Aqui em 1 João, capítulo 4, diz assim: Meus queridos amigos, não acredite em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Põe à prova essas pessoas para saber se o espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano e tem o espírito que vem de Deus? Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o espírito de Deus. E que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele está no mundo. Eles falam das coisas do mundo e o mundo os ouve porque eles pertencem ao mundo. Mas nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não pertence a Deus não nos ouve. É desse modo. Então, que podemos saber a diferença que existe entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Querido amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus é de que Ele vive unido conosco, e é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é Filho de Deus, Deus vive unido com Ele, e Ele vive unido com Deus. E nós mesmo conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem em seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê. Se não ama o seu irmão, a que vê, o mandamento que Cristo nos deu é este: que ama a Deus, que ame também o seu irmão. Glória a Deus, aleluia.
Deus poderoso, grande Deus. E no capítulo de João 1:5, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus, e quem ama um pai ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo, e com a água e com sangue, e não somente com água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. Esses três estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que tem vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus e ele dará a vida a essa pessoa. Isso no caso do pecado que não trazem a morte, mas há pecado que trazem a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Que maravilha, né? Que coisa boa, né? Então tem pecado que traz a morte. Pecado da blasfêmia, da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela nos traz a morte. Então a gente tem que tomar cuidado com o pecado, para que a gente não venha cometer aí, por engano, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque quem comete pecado contra o Espírito Santo não vai ser salvo, já perdeu a salvação. Nunca se salvará, porque nunca vai poder se arrepender. Para esses não tem arrependimento. Então a gente precisamos ter cuidado. De repente, pode pecar contra o Espírito Santo e nunca mais ir para a igreja, não sentir mais vontade, não sentir desejo de ir para a igreja, de estar na igreja. E nem tampouco de falar de Deus, nem de mencionar o nome de Jesus, porque está completamente corrompido pelo mundo das trevas. Então nós temos que ter cuidado, porque Jesus já morreu para nos dar a vida eterna, para nos perdoar o nosso pecado. Quem vem para Jesus terá o pecado perdoado. Agora, quem não vem, não vai ter o pecado perdoado, porque não está querendo que Jesus faça a obra na vida deles.
Então tem que aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida deles, para que eles possam ter o pecado perdoado, para que eles venham seguir a justiça, que é se batizar, é andar em novidade de vida com Cristo, fazer justiça nas vidas dos outros. Se fazia injustiça, tem que começar a fazer justiça. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. E se odiava, não odeia mais. E tem que ser assim para poder entrar no céu. Se não for assim, não entra. Então vamos vigiar. Vigiar aí no que você está falando, no que você está pensando, no que como você está andando, o que você está fazendo com a sua vida que Deus te deu, que é preciosa para Ele. E Ele vai tratar com você, porque você vai dar conta de tudo que você está fazendo de errado. Vai ser muito penoso se você não se entregar a Deus, ter um conhecimento com Deus, procurar conhecer Ele. Você vai sofrer na eternidade. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, que nós venhamos, Senhor Deus, meu Pai, sempre estar em Teu caminho, que nós venhamos estar sempre lendo a Tua palavra, que nós venhamos sempre estar jejuando, que nós venhamos estar, meu Pai, sempre, Senhor Deus, louvando. Esta é a arma, meu Pai, do cristão, o jejum, meu Pai, a oração, é que derruba, Senhor Deus, muitas fortalezas, meu Pai, muitas coisas que vêm sobre nossas vidas são quebradas, são, meu Pai, lançada fora da nossa vida pela oração, Senhor Deus, pelo jejum. Deus amado, Deus misericordioso, que o Senhor venha, Senhor Deus, meu Pai, nos abençoar, Senhor Deus, meu Pai. Ajude, meu Pai, não chegar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, meu Pai, a perfeição de ouvir, meu Pai, de ouvir a Tua palavra e praticar, meu Pai. Essa perfeição de ver a Tua palavra, Senhor Deus, em nosso coração. E tudo que nós falar, Senhor Deus, meu Pai, Tua palavra seja a primeira a vir em nossa boca, Senhor. Que todas as pessoas me falando coisas, nós falamos, não, na Bíblia está escrito assim, não, a Bíblia fala assim, porque nós temos que ser assim, meu Pai, ter a palavra do Senhor na nossa boca e no nosso coração. Pai amado, Pai misericordioso, vai abençoando, Senhor Deus, cada vida, as pessoas que estão doentes, meu Pai, aquelas, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, enfermas em cima de uma cama, Senhor Deus, meu Pai, aquelas que estão no hospital, Pai, aquelas que estão desempregadas, aquelas que estão precisando, Senhor Deus, meu Pai, de uma ajuda do Senhor, Pai, aquelas que estão precisando de um milagre, Pai, ajuda, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Responda às orações delas, Senhor Deus. Responda a petições, meu Pai, que tanto faz, meu Pai, a Ti. Oh, Deus poderoso, grande Deus, vai operando, meu Pai, nessas vidas, nessa casa, nessas famílias, Senhor Deus, meu Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like e compartilhe.